Aviso: provavelmente esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu o filme Donnie Darko, podem sair desse vídeo, porque senão provavelmente esse vídeo vai estragar a experiência de vocês por ter bastante spoiler. Recentemente eu assisti pela primeira vez o filme Donnie Darko e aqui nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre esse filme. Nesse filme nós acompanhamos o protagonista que se chama Donnie Darko, um jovem adolescente que aparentemente é esquizofrênico e que é um garoto que vive normalmente, ele estuda, tem um pai, mãe, irmã, né, tem duas irmãs no caso, né, e que ele em alguns momentos acaba tendo uma conversa com um coelho, né, que se chama Frank. No caso é uma pessoa com uma fantasia de coelho que se chama Frank. E nessas conversas que ele acaba tendo, que são conversas até um pouco sinistras com esse coelho, em um determinado momento o coelho Frank vira para ele e fala que o mundo irá acabar dentro de um mês, que falta um mês, no caso, em um mês o mundo inteiro vai acabar, vai ser destruído. De primeira, o Donnie Darko não acredita muito nisso, né? Ele não acredita muito, mas depois ele passa a acreditar. Mas tem um momento em que todos vão dormir, né? Em que todos vão dormir à noite, mas que o próprio Donnie Darko acaba ficando sonâmbulo, né? E ele acaba, por estar sonâmbulo, saindo de casa. Ele sai de casa e no dia seguinte, quando ele volta para casa, né? Isso porque o Donnie Darko acaba sendo, né, encontrado por um vizinho dormindo ali, né? Dentro do campo de golfe do vizinho dele. Após ele sair dali e pedir desculpas pro vizinho, ele acaba voltando pra casa e descobre que uma hélice, cara, uma hélice de um avião, se eu não me engano é a hélice que se fala, acabou caindo em cima da casa dele. Mas sabe aonde exatamente essa hélice aí acabou caindo? Literalmente em cima do quarto do Donnie Darko. Mas por ele ter saído sonâmbulo de casa, isso fez com que ele não acabasse sendo morto pelaquela hélice do avião, né? Felizmente ele acabou escapando de uma possível morte. Com isso, esse coelho também conversa com ele e fica aconselhando ele a fazer algumas coisas, tipo, ele aconselha o Donnie Darko a imundar a escola inteira, destruir a escola, no caso, pichar, fazer... Ele literalmente aconselha o Donnie Darko a vandalizar a escola, fazer um vandalismo, e o Donnie Darko aceita fazer isso, é claro. E é óbvio que depois que ele faz isso, entre outras coisas que esse coelho aí, essa pessoa fantasiada de coelho manda ele fazer, né, após tudo isso, o pessoal desconfia dos alunos, mas nunca desconfiam completamente do Donnie Darko. Só tem uma cena específica onde um professor coloca um ponto de interrogação quando eles estão pedindo para cada aluno colocar a sua letra escrita a mesma coisa que foi pichada lá na escola, para eles reconhecerem a letra e saber quem foi a pessoa que vandalizou a escola. Tirando isso, quase ninguém mais desconfia do próprio Donnie Darko. Ao assistir o filme, a gente descobre que o protagonista ele tem alguns problemas mentais, assim, isso porque ele bebe remédio, né? Ele toma remédios e ele sempre vai visitar, né, uma psicóloga, né? Ele sempre vai entrar em consulta com uma psicóloga para poder conversar com ela sobre coisas que ele fez ou deixou de fazer, ou o que ele está sentindo, se ele está bem ou se ele está mal. E algo interessante é que em algumas das sessões a psicóloga ela acaba hipnotizando ele, fazendo ele confessar algumas coisas essas que envolve também até o próprio vandalismo que ele fez na escola. Mas esse filme também, ele é cheio de coisas interessantes e ao mesmo tempo confusas, e quando eu falo confusas, é muito confusas mesmo. Esse filme é de suspense, mas que também é um pouco de ficção científica, porque envolve viagem no tempo, e tem um momento, e eu já vou lá pro final, isso porque esse vídeo não é de resumo nem nada, que o personagem, pro final não, né? Na metade do filme, o protagonista ele conhece uma garota, ele tem uma relação romântica com ela, namora com ela, mas ao mesmo tempo também tem uma cena em que o cara lá da máscara de coelho se revela pra ele, sendo um cara que tem uma marca de tiro no rosto, provavelmente. A gente descobre que é tiro no final, mas ele é um garoto, né? Por trás da máscara ele é um garoto com cabelo grande assim, né, que se chama Frank e que tem um machucado no rosto, né? E esse filme, né, por ter todo esse mistério por trás dele, faz a gente pensar sobre o que está acontecendo ali na parada, né? Até porque a primeira questão que o personagem faz ali é do vandalismo, né, das coisas que o próprio coelho pede para ele fazer, é vandalizar a escola, né? Imundar a escola, e depois o Donnie Darko, né, é mandado queimar a casa de um cara lá que se apresentava na escola, mas que depois o povo acaba descobrindo que ele é um criminoso, sabe? Então o Donnie Darko vai lá, não por isso, né, mas o Donnie Darko vai lá primeiramente, queima a casa desse cara, e depois o povo descobre que a casa desse cara que foi queimada tem coisas criminosas ali, entendeu? Mas esse filme também, às vezes ele parece que não faz muito sentido, sabe? E ele realmente não faz em várias ocasiões. Como eu disse, ele também se trata de viagem no tempo, ou de mundo paralelo, ou de outro universo. Até porque tem um momento em que o Donnie Darko ele conversa com o coelho e ele meio que toca em uma parte ali que parece ser
outro mundo, outro local astral, assim, vamos dizer assim. Mas, na questão da própria viagem no tempo, não é uma parada que, ao meu ver, pelo menos Lee Edison, tá? Foi algo bem desenvolvido. Eu acho que esse filme ele poderia ter sido mais bem desenvolvido. O filme tem 1h e 40 e poucos minutos, cara. E ele é bem confuso, cara. Ele não faz o menor sentido. Eu não sei qual foi a pessoa que assistiu esse filme, pode ser, tá? Eu não tô descartando a possibilidade, mas eu não sei qual foi a pessoa que assistiu esse filme por completo e ficou tipo, caraca, velho, eu entendi tudo. Eu entendi, porque eu não entendi nada. Eu, Lee Edson, não entendi nada. E vocês podem comentar aqui, Lee Edson, eu entendi, eu não entendi. Eu vou querer saber a visão de vocês. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E, aliás, o que eu vou fazer aqui no final desse vídeo, após editar, após postar, é pesquisar, ver easter eggs, explicações, final explicado, porque, cara, ou eu sou muito burro, ou esse filme ele é muito mal feito, ou, cara, não sei, porque tem momentos ali que, beleza, o início, assim, eu tava gostando bastante do filme, né, eu tava muito interessado na história, eu tava dentro da história, gostando, assim, dos acontecimentos, curioso pra poder saber o que ia acontecer, até no final, quando o personagem viaja no tempo, isso pra poder evitar que coisas ruins aconteçam com algumas pessoas, né, e por consequência disso ele acaba morrendo porque ao voltar no tempo, aparentemente, ele faz com que no momento que a hélice do avião acabe caindo dentro da casa, no quarto dele, ele esteja lá. Com isso, ele estando lá, ele morre. Então no final, o protagonista morre. Mesmo tendo esse final que tem esses paralelos aí, né, o que aconteceria se... Cara, eu não achei que foi uma parada tão bem feita assim, cara. Não me causou uma emoção, sabe? Eu não senti que o protagonista no final, ele foi um herói de alguma coisa. Ele, pô, cara, esse cara é incrível. Ele se sacrificou por algumas pessoas. Ele se sacrificou para o bem de algumas pessoas, porque ele tava vendo que algumas pessoas não estavam tendo uma situação boa. E ele poderia ter pensado, putz, pode ser que se eu não tivesse me envolvido, conhecido, estado em algumas ocasiões envolvendo algumas pessoas que estão sofrendo, pode ser que elas não sofressem mais. Então, com isso, ele deixa de ter uma relação com uma garota que causou a morte dela, isso porque no final ela acaba sendo atropelada em um momento pelo próprio Frank e ela acaba sendo morta. Então ele pensa, putz, o Donnie Darko, né, ele pensa, se eu não tivesse conhecido ela, isso não ia acontecer com ela, então eu vou voltar no tempo para poder evitar que isso aconteça. E o filme dá a entender que o Donnie Darko voltou no tempo para evitar essas coisas. Portanto, que tem uma cena também que ele vira pra uma garota, né, e fala o seguinte, eu vou fazer com que você não sofra mais, não sei o que, não sei o que. É uma parada bem confusa, cara. É uma parada que às vezes faz sentido, mas às vezes é muito sem pé e nem cabeça, que nos faz pensar e me faz pensar que, cara, faltou alguma coisa nesse filme. E eu soube que esse filme ele teve várias cenas cortadas, contextos que foram cortados do filme. O que faz sentido esse filme ser completamente confuso, não só pelo enredo e não só por envolver algo complexo que é a viagem no tempo, porque a viagem no tempo ela é complexa, então entendem o ponto. Eu não gostei muito desse filme, não é por conta de eu não ter entendido, não é por conta do filme ser complexo, não é por conta de envolver viagem no tempo, sacou? Até porque, cara, eu gosto de vários filmes de viagem no tempo, vários filmes complexos. Aliás, tem um vídeo no meu canal sobre um filme aí, né, que é de viagem no tempo e é muito bem feito, muito bom. Só que aqui nesse filme, cara, ao mesmo tempo que algumas coisas elas fazem muito sentido, sabe? Tem outras que simplesmente fica ali no vácuo, ali você fica tipo, que merda aconteceu aqui, sabe? O que aconteceu aqui, sabe? Então ele foi um filme que no início ele tava me agradando bastante, eu tava gostando muito, tava achando muito interessante, mas lá pros meados e lá pro finalzinho eu tava tipo, cara... tá bom, tá, é um filme legal. Tá. E tem outra coisa, eu via muitas pessoas falando sobre esse filme, né? Aliás, tem um amigo meu que ficava falando, assista, é um filme bom, assista, é complexo, assista, tem uma reviravolta do caramba, assista, e tipo, beleza, eu fui assistir, depois de muito tempo, tá? Eu fui assistir e, cara, é um filme, sabe? É sério, gente, tipo assim, eu tenho algumas coisas que eu gosto nesse filme, mas eu diria que eu queria ter gostado mais desse filme, sabe? Eu poderia ter gostado muito mais desse filme. E eu nem gostei tanto assim, eu achei, beleza, tá? Um filme, né? Tá. Ele tem as propostas malucas dele, mas é isso, sabe? E no final você fica tipo, beleza, o personagem lá, aparentemente Donnie Darko, ele viajou no tempo, não viajou? Show, beleza. Como que ele fez isso? Qual é a explicação?
Porque tem uma cena em que o protagonista, ele vai conversar com um professor que sabe um pouco sobre viagem no tempo, o professor explica uma parada pra ele, só que essas conversas não são tão grandiosas assim, não tem um tempo tão grandioso assim, o que não traz uma complexidade e... Não complexidade, mas que não traz uma explicação melhor a ponto da gente entender por completo e saber o que fez e o que ele fez pra viajar no tempo. Porque no final, o Donnie Darko, ele simplesmente pega um carro, vai pra um local específico, né? Depois tem uma cena no céu assim, e uma cena da mãe do Donnie Darko e da irmã dele no avião, que tá quase caindo, o que dá a entender que elas vão morrer. Mas aí depois volta pra noite anterior, que é lá do início do filme, onde o Donnie Darko tá dormindo no quarto, e por ele estar ali e aparentemente já saber tudo que ele viveu, né? E por saber que ele voltou no tempo, ele fica ali de propósito e morre. Ele sabe que ele vai morrer, mas ele fica ali pra se sacrificar pelo pessoal. Mas tipo, eu queria saber como que ele viajou no tempo. Como? Como foi essa viagem que ele fez, cara? Qual é o método que ele usou? Eu não entendi. Eu sinceramente não entendi. Eu entendo por completo pessoas que gostaram bastante desse filme, até porque o filme tem uma atmosfera muito interessante. É um filme que se passa, no filme, tá? O filme é de 2001, mas o filme se passa em 1988. Ele tem uma atmosfera um pouco melancólica, o que faz com que esse filme não seja pra qualquer um, talvez, é claro. E que isso é interessante, essa atmosfera visual, assim, do jeito que o filme é, eu achei muito legal. Mas ao mesmo tempo, cara, eu não achei que o filme é essas coisas, sabe? O pessoal fala muito sobre esse filme ser um dos melhores filmes que eles já viram na vida deles e que ser um dos filmes mais complexos. E quando se fala de filme, o pessoal cita Donnie Darko como um filme de ficção científica / thriller, né? Que no caso terror, assim, suspense, que eles mais gostam e tá de boa gostar, tá? Mas por eu ver tantas pessoas falando sobre esse filme de uma maneira tão atrativa e legal, eu pensei que esse filme seria, pô, uma das melhores coisas que eu já vi em toda a minha vida, sabe? E não é, não. Eu diria que eu já vi filmes melhores com essa mesma temática, de suspense e também viagem no tempo. Principalmente viagem no tempo. Se eu lembrar de um último filme que eu assisti de viagem no tempo, que eu trouxe aqui no canal, que eu acho melhor que Donnie Darko, eu vou botar aqui na imagem pra vocês verem qual ele é. E se eu colocar aqui na imagem, eu recomendo esse filme. Já Donnie Darko, eu não sei, cara. Donnie Darko eu não sei se é um filme pra qualquer um. Contudo, eu não achei esse filme tão incrível assim. Não gostei tanto, sabe? O início é legal, como eu disse, e repito, mas depois de um tempo assistindo, você fica só esperando a conclusão e você só esperar as conclusões e, sabe, não é o suficiente. Você tem que gostar dos personagens além disso. Mas é isso. Essa é só a minha opinião, sabe? Vocês podem discordar bastante. Vocês podem ter outro ponto de vista. Pode ser que a minha opinião mude um pouco em relação a, pelo menos, a minha confusão mental em relação a esse filme. Minha confusão, no caso, com esse filme, não confusão mental, né, mas minha confusão em relação a esse filme, a complexidade dele pode ser que mude conforme eu vá assistindo um filme sobre o que você não entendeu em Donnie Darko, ou explicando o final do Donnie Darko, ou os easter eggs / referências que você não percebeu, as correlações que você não percebeu. Talvez ao assistir esses vídeos, cara, eu mude um pouco a minha opinião. Mas enquanto isso, né, em relação à complexidade do filme, ainda tô confuso. E em relação ao filme em si, eu não gostei tanto assim não, cara. Eu esperava que poderia ser melhor, sabe? Esperava muito que poderia ser melhor. Mas é isso. Eu acho que eu falei demais já e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, tá de boa, tá tranquilo. Mas se vocês gostaram, por favor, deixem um like porque é muito importante. Não fiquem chateados por eu não ter gostado tanto assim do filme. É normal, né? Normal, super normal. Mas é isso, eu espero que vocês deixem um like caso gostarem, se concordam com a minha opinião, comentem, se discordam, comentem também, mas é claro, com respeito, por favor, porque é sempre importante manter o respeito, é muito importante, e é legal vocês comentarem, porque, cara, cada um tem suas opiniões diferentes, então vai ser interessante ouvir cada um dos pontos de vista das pessoas, né, sobre esse filme. Então é isso, gente, até o próximo vídeo, tchau, fui!